Pode tomar o seu assento, amém? Pode tomar os seus assentos. Sai de casa, pastor Marco tão bonito, camisa passada, perfume, Juventude, Carolina Herrera, Veli, Ricardo também, camiseta, bonitinha. Aline também, isso aí deve ser roupa Dior, sapato. A gente sai de casa, as irmãs bem maquiadas, as irmãs saem de casa bem maquiadas, aí chego na igreja, eu sempre falo que Deus estraga as maquiagens das irmãs, Deus estraga a maquiagem das irmãs. Jesus, glória a Deus. Fica aí, tecladista, não sai daí, me ajuda. Se tu cair aí, tu deixa no pad. Antes de tu cair, tu só liga o pad e cai, tá? Boa noite, irmãos. Boa noite. Bem, vocês estão bem? Estão bem mesmo? Glória a Deus. Não tem como nós não estarmos bem quando nós entramos na presença do Senhor. Bem, seja aqui na igreja, seja em casa, seja onde for. Duas, não pode deixar as duas aqui. Não tem como nós não nos submetermos à manifestação do Senhor. Não tem como nós não nos prostrarmos diante dele. Como eu estava falando no meio da ministração, todos esses homens que tiveram um encontro com a presença do Senhor, eles não conseguiram ficar de pé. E queridos, isso aqui não é um show, eu não sou um pregador de... Pastor Ricardo, pastor Aline me conhece, até eu sou, às vezes eu sou bem comedido. Isso é uma coisa que eu não me contenho, eu não consigo ser o mesmo quando o Espírito Santo quer fazer algo no meio do seu povo. Atos 2, como eu estava falando, não é sobre isso que eu vou pregar hoje, mas no meio do que estava acontecendo, o Senhor me fez lembrar sobre Atos 2. 120 homens, 120 pessoas estavam reunidos. E eles estavam em concordância, pastora Aline. E eles estavam perseverantes. Estavam, não sei quantos dias eles estavam ali, mas eles estavam ali há bastante dias. Eles estavam perseverantes. E pela sua perseverança e pelo seu coração faminto e sedento, porque Jesus, ele falou assim: eu vou ao Pai, mas eu vos enviarei um Consolador. Eu enviarei ao meio de vocês um Paracletos. No original, Consolador é Paracletos. Ele é consolador, mas sabe o que é interessante, pastor Marco? Paracleto, ele também é usado para advogado. O Paracleto, ele é um intermediador. Ele é o consolador, sim, mas ele é um intermediador. Então nós temos um intermediador. Nós temos alguém que quando o Espírito Santo tocou aquele lugar, os 120 foram cheios do Espírito. Sabe o que é mais interessante? Logo depois que eles foram cheios, diz que Pedro começou a falar. E é interessante porque Pedro, queridos, ele era um pescador. Ele não tinha estudo, ele não tinha muito estudo. Pedro era uma pessoa comum. Pedro era uma pessoa comum, assim como eu e como você. Só que depois que Pedro foi cheio do Espírito Santo, quando ele começou a falar o que tinha acontecido, diz que 3.000 almas se converteram. 3.000 pessoas entregaram a vida para Jesus, irmão. 3.000 pessoas tiveram um encontro
eu creio que não foi, pastor Marco, pela proeminência, pela boa exegese de Pedro, pela sua postura, pela sua homilética. Não, Pedro era um pescador. Só que quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, tudo aquilo que não há em nós, todas as nossas faltas, todas as nossas dificuldades, o Espírito Santo nos preenche. E aí nós andamos num lugar, no Espírito. Por isso que eu creio, eu estava falando, enquanto eu estava orando aqui, vendo a manifestação do Espírito Santo, eu comecei a lembrar daquela passagem que as pessoas vinham ver o que estava acontecendo. E eu consigo já vislumbrar a cidade de Ilhota, uma multidão entrando pelaquela porta, pastor Ricardo, pastor Aline, pastor Marcos, sem vocês precisarem fazer muito esforço externo. Muitos foram curados naqueles dias. Quando Jesus passava, é interessante porque avivamento, a gente fala muito sobre avivamento. E avivamento, a palavra é trazer a vida novamente. Trazer a vida novamente. Aquilo que estava morto, aquilo que estava perdido. E o Senhor está fazendo isso nesses últimos tempos. O Senhor está varrendo a terra com reuniões de orações, pessoas voltando novamente o seu coração a Ele. Sim, existe muita coisa por aí, né? Você vai na internet, deixa isso pra lá, cara. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Na parábola das 10 virgens, é interessante porque antigamente eu lia as parábolas, quando eu era adolescente, eu lia as parábolas de Jesus achando que ele estava falando com os ímpios, um mundo perdido, mas não, as parábolas Jesus estava falando com a sua noiva, com a sua igreja, ele estava falando comigo, com você. E na separação na parábola das 10 virgens, assim como na separação do joio e do trigo, né, dos bodes e das ovelhas, ele está falando com a sua igreja. E diz que ali haviam 10 virgens, 5 eram prudentes, e tinham um óleo guardado, e 5 eram loucas, 5 eram insensatas, 5 não estavam nem aí. Diz que as 10 dormiram. As 10 dormiram. Não foram só 5. As 10 dormiram. Então o que é isso? Não é sobre isso que eu vou pregar hoje. Eu acho, não sei. A gente anota tanta coisa, pastor Marco faz tanta, né? As minhas anotações de sermão, pastor, se tu vê, cada uma é um livro, dá umas 10 páginas mais ou menos. Aí quando eu chego, o senhor fala, não é bem isso. Isso é o que você achava que ia ser. Mas a gente tem que estar preparado, né? Diz que o obreiro precisa manusear bem a palavra. Eu amo ler, escrever. Enfim, voltando. Diz que na parábola das 10 virgens, as 10 dormiram. Então o que isso quer dizer? Que a igreja, ela passou por um período de letargia. Só que quando anunciaram, lá vem o noivo está chegando. Diz que as 10 acordaram. As 10 acordaram. Só que só 5 tinham óleo guardado. Só 5. Quando a presença de Deus havia se manifestado no meio deles. Quando o Senhor estava passeando naquele lugar. Quando a revelação do Senhor, a glória dos céus tomava aquele lugar. 5 delas se agarraram naquilo. Falaram assim, nós não podemos perder isso. Só que 5 não estavam nem aí.
e as ovelhas para um lado, outro para o outro. E falava de um rebanho. O Senhor estava falando de um rebanho. Então as parábolas de Cristo, quando Jesus fala as suas parábolas, Ele está falando para mim e para você. Mas sabe o que é interessante? Nenhum de nós quer ser bode, né? Já percebeu isso? Ninguém de nós acha que a gente é o bode, né? Todo mundo acha que é a ovelha. Todo mundo acha que é a ovelha. Mas há uma diferença entre bode e ovelha. Porque a ovelha é aquela que se submete. E o bode... Eu sou ovelha. É fácil. Se você recebe algo e deixa Deus tratar no teu coração, você é ovelha. Agora, se você recebe algo e começa a querer dar cabeçada no pastor, cabeçada nos líderes e achar que todo mundo está errado, só você está certo, você é bode. Bem-vindo. Não, espero que não esteja bodes aqui. Amém? Mas, queridos, deixa eu entrar na parte da palavra. Ai, não sei nem como que a gente prega depois de tanta graça, tanto amor, tanta doçura do Espírito, tanta violência também do Espírito, que é muito engraçado o Espírito Santo, né? Não é engraçado de tirar sarro, mas ele se manifesta de uma multiforme, né? Se manifesta uma doçura, né? Diz que Isaías diz que ele estava num lugar esperando que a manifestação do Senhor, né? Ele disse que de repente veio trovões e relâmpagos e o Senhor não estava no trovão e no relâmpago. Aí disse que de repente veio um redemoinho e ele falou: agora o Senhor está ali nesse redemoinho. Não estava. Mas de repente disse que veio uma brisa mansa e suave. Diz que o Senhor estava naquela brisa. O Senhor falou com ele através de uma brisa mansa e suave. Então ele se manifesta da forma que ele quer. Amém? Vamos lá. Ai, Jesus. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor nessa noite, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que já aconteceu aqui desde o começo, Senhor, dessa reunião. Passamos pelo louvor, Senhor, pela manifestação da Tua presença, da Tua glória. Pai, agora vamos entrar na ministração da palavra, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, se revelando a nós. E essa noite o Senhor possa tocar os nossos corações, Pai, através da palavra, Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém? Eu não quero me demorar muito, porque já se estendemos demais no tempo. Mas eu vim trazer uma mensagem essa noite sobre uma vida com Deus. Uma vida com Deus. Uma vida com Deus, ela é diferente de uma vida na igreja, ou uma vida no culto. Nós precisamos separar e entender que o culto, ou a reunião a qual nós viemos para expressar aquilo que já foi gerado em nós. O culto é um lugar, eles dizem que é a comunhão dos santos, né? A comunhão dos santos. Só que você não pode deixar para gerar algo em Deus somente no dia da comunhão, porque é muito pequeno nós sentirmos a presença de Deus ou manifestarmos a nossa expressão de louvor, glorificá-lo pelo aquilo que Ele é, exaltarmos a Ele somente em um dia da semana. É interessante, vocês lembram que eu falei que nós não fomos feitos para pregar? E realmente, o homem, né, não foi feito para pregar. O pastor, né, qualquer que seja o seu cargo ou encargo, ele só o faz por causa do pecado. Lá no Éden, né? Separação do homem de Deus. Mas o homem, ele foi criado para comunhão com o Pai.
O homem e a mulher, quando eu falo homem, é o gênero. O ser humano, ele foi criado para comunhão com Deus. Comunhão. Sabe por quê? Porque quando Deus ia lá no Éden, todo final de tarde, na viração do dia, ele ia ter comunhão com Adão. Todos os dias, Ricardo, o Senhor ia ao Éden, na viração do dia. Ele não ia lá fiscalizar o que Adão estava fazendo. Adão, tu já deu nome para a vaca? Não. Adão, tu já plantou lá aquelas cenouras que tu tinha que ter plantado, Adão? Tu já limpou os cocô do elefante, Adão? Não. Ele ia ter um relacionamento com Adão. Até porque quando Adão pecou, vocês lembram quando o Senhor veio na viração do dia, o que ele falou? O que Deus falou quando veio e não encontrou Adão no Éden? Adão, onde estás? Onde estás, Adão? Onde você está, meu amigo? Cadê você que eu vinha todo dia aqui e nós tínhamos um relacionamento, um bate-papo? Você me contava que já tinha, que aquele bicho que parece uma zebra, tu deu o nome de zebra. Que vem uns passarinhos de umas cores que você ainda não tinha visto. Você chorava as tuas pitangas porque você se sentia sozinho. Eu vinha todo dia, Adão, falar contigo e você falava comigo. Mas agora cadê você? Onde que você está? Por que não estou ouvindo mais a tua voz, Adão? Por que não estou ouvindo mais a tua voz, João? Por que não estou ouvindo mais a tua voz, Márcio? Por que não estou ouvindo mais a tua voz, Aline? Por que não estou ouvindo mais a tua voz, Pedro, Maria, Rosana, Ezequiel? Por que eu não ouço mais a tua voz? Por que eu não consigo mais te ouvir? Se eu coloquei dentro de você o desejo pela eternidade, se eu fiz você e soprei nas tuas narinas o meu fôlego de vida, você é meu, você é minha. Você não consegue nem respirar sem mim, você não consegue acordar se não for eu. Por onde você anda, meu filho Adão, minha criação, meu amado? O que eu te fiz, Adão, que você não veio falar comigo hoje? O que eu fiz para você, Fábio, que você não falou comigo esses dias? O que eu te fiz, igreja? Que você tem feito tantas coisas, tantas programações, tantas coisas, mas tem cada vez se afastado mais de mim. Tem feito tantas coisas que eu não pedi para você fazer. Sendo que aquilo que eu mais desejo é um relacionamento, um tempo de comunhão. Você tem se afastado cada dia mais. Se preocupado com tantas coisas, tantos afazeres. Mas a verdadeira comunhão, o verdadeiro relacionamento, eu não tenho mais te encontrado naquele lugar. Às vezes no domingo eu te vejo lá, mas parece que você está tão distante, tua cabeça ainda está na correria da semana, e eu não consigo mais acessar o teu coração, eu não tenho mais intimidade.
Você vai, entra, começa o culto, tu bate umas palmas, ouve uma ministração e vai embora como se nada tivesse acontecendo. Não se preocupe não, irmãos, eu não estou batendo na igreja. Quem sou eu de bater na igreja? Mas assim como Jeremias sentia o coração de Deus e chorava as lágrimas de Deus sobre o povo de Israel, o Senhor tem me incomodado nesses tempos. Eu pedi para Ele: Senhor, me mostra o teu coração, Senhor, deixa eu sentir o que o Senhor sente. Para que eu fui pedir isso? Às vezes você pode achar: oh meu Deus, pastor, isso é grande demais para um homem simples mortal. Ah, irmão, perdoa, pega essa exegese. Nós precisamos voltar a buscar a Deus no nosso dia a dia, na nossa vida ordinária, porque sem vida ordinária com Deus não vai existir uma vida extraordinária. Pode esquecer disso. Sem uma vida ordinária com Deus, o que é ordinário, irmão? É o comum, é o simples, é o dia a dia, é levantar de manhã, fazendo café, você começar a falar com Ele, sair na rua. Eu duvido, olha aqui para mim, eu duvido você dar uma fechada em alguém no trânsito, ou você mostrar o dedo evangelista para alguém no trânsito, se você estiver falando em línguas. Eu duvido. Muitas vezes nós queremos ter ações, as ações de Jesus, as ações, mas e quando você precisa ter uma reação? Qual é a reação que você tem? Porque a ação é muito fácil, você pode pensar com antecedência, pastor Marco. A ação, eu penso com antecedência, mas a reação mostra realmente aquilo que está dentro de mim. A reação é que mostra quem eu sou em Deus, quem eu sou. Se eu não sou um hipócrita, e a palavra hipócrita vem de Hipócrates. Hipócrates era na Grécia Antiga, ele era um ator, e ele usava 3 máscaras, cada uma, Aline, para um tipo de, ele fazia um teatro, Hipócrates. Então para cada ação, para cada função no teatro, para cada situação, ele usava uma máscara diferente. Por isso que é conhecido como hipocrisia ou hipócrita. Por quê? Porque ele não mostrava o verdadeiro rosto. Ele sempre se apresentava com um rosto diferente daquilo que ele era. Sim. Faz alguns anos, o Senhor falou assim comigo, falou: filho, eu estou cansado. Eu estou cansado dos meus filhos chegarem até mim com uma máscara, falando magnífico, exuberante, magnificente, homoplata cívico, ramanabassubias Deus. O cara só faz porcaria o dia inteiro, e quando vem falar comigo, em vez de vir com o coração quebrantado, com tirado a máscara, porque eu conheço aquele camarada, por que ele chega, homoplácito Deus, o cara chega e fala: Deus, errei, fiz porcaria, mas está aqui um coração quebrantado e contrito. Salmo 51:17 diz assim: um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Não desprezará o Senhor um coração quebrantado e contrito. Você acha que Ele não sabe das nossas mazelas, das nossas dificuldades?
Por que nós somos tão cheio de dedos para falar com Deus? Cheio de... Ele nos criou, Ele sabe cada milímetro do nosso corpo. Ele sabe quando eu me deito, quando eu me levanto. Ele sabe quando eu vou fazer cocô. Querido, quando nós estamos lá fazendo cocô, Deus está nos vendo. Quando você está sozinho, mexendo no celular, vendo as coisas que você está vendo, Ele está lá. Não há nada que fique oculto. Não há nada oculto do Senhor. Talvez você possa esconder algo da tua esposa, do teu esposo, mas dele nada fica oculto. Nada. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece os nossos desejos. E assim como um pai, uma mãe, um pai tem um filho, e ele quer que o filho corra para ele, Pastor Marco, e diga: pai, eu fiz tal coisa, era errado. Pai, eu preciso de tal coisa. Pai, eu gostaria de fazer tal coisa. Ou pai, eu fiz algo que não era legal. Um pai, uma mãe, eles sempre esperam que o seu filho tenha esse nível de confiança e de intimidade com ele. Assim é Deus. Assim é Deus. Ele não é um velhinho de barba branca com cajado na mão, sentado num trono, dando paulada na cabeça daqueles que erram. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus que quer se manifestar no nosso meio. O Deus que nós servimos é um Deus que quer ver a cidade inteira de Ilhota prostrada a Ele. Ele não vê como nós vemos. Ele não vê a prostituta lá na rua com o mesmo olhar que você vê. Ele não vê o bêbado lá na rua, ou ele não vê o casal que se divorciou com o mesmo olhar que nós vemos, queridos. Os olhos dele não são os nossos. E sabe para que eu oro, irmãos? Eu oro que o Senhor mande um monte de gente estragada para as igrejas. Um dia eu estava numa igreja bem bonita, eu falei: Senhor, manda os mendigos para esse lugar, manda as prostitutas para esse lugar, Senhor, manda gente fedida, Senhor. O pessoal começou a me olhar assim, né? Eu falei: mas manda empresários também, Jesus, manda homens bem-sucedidos, né? O Senhor quer tomar as nossas cidades da sua glória. Ele quer tocar todos os cantos de Ilhota, de Joinville, de Santa Catarina, do Brasil. Só que tem algo interessante: o Senhor, Ele não responde os céus. Vocês já ouviram isso? Não é uma palavra minha, mas quando eu ouvi isso eu falei: os céus, Ele não responde perguntas, Ele responde respostas. Ele responde respostas. Qual tem sido as respostas que essa igreja tem dado aos céus? Qual tem sido as respostas? Porque Ele quer derramar. Ele quer, é o desejo do Senhor tocar, é o desejo do Senhor curar, é o desejo do Senhor operar milagres, é o desejo do Senhor que essas paredes, sabe, quebrem para lá, coloque mais banco, e se não tiver banco, coloca cadeira de plástico. Sim, esse é o desejo de Deus para esse lugar. Mas qual é a resposta que você está dando ao que os céus estão proclamando? Quanto tempo de oração você tem por semana? Quanto tempo de comunhão você tem com Deus por semana?
Ele vai responder o clamor de uma igreja, Ele vai responder o anseio de uma igreja, quando a igreja começar a se posicionar neste lugar. Um dos fundamentos que a igreja tem negligenciado, e é o que o Senhor tem queimado no meu coração nos últimos tempos, é o fundamento da oração. O fundamento da oração. Há quase 3 anos atrás, o Senhor me deu algo, e nós começamos lá na nossa igreja local, nós começamos um tempo de oração em comunhão. Nós começamos em 4, 5 pessoas, era um tempo em que a igreja lá estava em reforma, e nós começamos a orar numa sala lá, que é uma sala que estava em construção, então estava cheio de pó, cheio de entulho, e o Senhor gerou dentro do nosso coração, tirarmos um tempo de oração. Nós começamos em 4, 5 pessoas, não lembro, e começamos a orar sem pretensão de nada, somente buscar a presença do Senhor, buscar a sua face. E de repente as pessoas começaram a ouvir a oração e chegaram: o que vocês estão fazendo? Estamos orando. Posso entrar aí também? Pode. E de repente já não eram mais 5, de repente já eram 6, aí já eram 7, aí aquela sala toda empoeirada. Eu tenho foto, de vez em quando eu vejo aquelas fotos, às vezes a gente estava tudo sujo lá, pastor Marco, orando. De repente já eram 10, aí já aquela sala não coube mais gente, aí a gente desceu para um outro lugar. De repente já eram 30, 40, de repente virou 60, virou 70. E aí nós colocamos a sala de oração bem na segunda-feira. Porque o crente que ora na segunda é crente de verdade, irmão. Crente que ora na segunda é crente de verdade. Nós precisamos romper com a segunda-feira, pastor Marco. O que é romper com a segunda-feira? É que você vem no domingo, você se enche, chora, grita, louva, e daí na segunda-feira parece que o teu mindset, o teu chip muda, você já não é mais crente, você é qualquer outra coisa. Então por isso nós colocamos a reunião na segunda. E o Senhor tem feito coisas tremendas naquele lugar. Coisas tremendas. Porque a igreja precisa voltar ao fundamento da oração. A igreja apostólica, a igreja de Atos, lá em Atos 2, 42 em diante. Eu sei, pode ter teólogos aqui, pastores de outras denominações, e hoje em dia falam muito sobre a igreja reformada, né? E amém, eu honro o tempo da reforma, né? Século 16, 17, o tempo da reforma. Eu estudo, eu gosto de estudar a palavra. Só que para mim o modelo de igreja não é o modelo da igreja reformada. Para mim o modelo de igreja é a igreja apostólica, a igreja bíblica. Atos 2, 42, se te perguntarem: qual é o modelo de igreja que vocês servem? Vocês são não sei o que ano, não sei, né? Não vou falar, mas cara, não, nossa igreja é a igreja de Atos, uma igreja simples. Atos 2, não precisa você abrir, eu vou ser bem rápido, porque já creio que passei do tempo, mas você pode anotar ou ler em casa. Aqui na minha Bíblia tem uma epígrafe que diz assim: como viviam os convertidos. Ou você pode traduzir também como era a igreja nos primeiros dias. E diz assim, eu vou ler do 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto, valor líquido da venda, não o valor total, né, o produto, para quem entende de matemática, enfim, o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, comiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aí o que acontece? Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então você não precisa de muitos métodos infalíveis para encher a igreja, né? Procura lá no como eu faço para ter uma igreja de 1000 membros? Como eu faço para ter uma igreja de 5.000 membros? Método infalível para encher a igreja não. Quer um método infalível para encher a igreja no domingo? Atos 2, 42 a 47. Perseverança. O Senhor me deu uma palavra muito tempo atrás, lendo isso aqui, que só no primeiro versículo, pastor Marco, ali no 42, o Senhor falou: filho, aqui tem 5 fundamentos de uma igreja viva, de uma igreja a qual eu amo estar. Perseverança. A igreja precisa perseverar mesmo em meio às dificuldades. Perseverança, o primeiro fundamento. Doutrina. O que é doutrina? Não é a irmã não pode cortar o cabelo, não, doutrina é ensino. Ensino, a palavra doutrina, se você for pegar no grego, é ensino, simplesmente, é uma igreja que ensinava, que tinha ensino, ensinava a lei, ensinava os profetas, ensinava a graça, a misericórdia, ensino, doutrina, dos apóstolos e na comunhão. Terceiro fundamento, comunhão. Quarto fundamento, no partir do pão. Quinto fundamento, que para mim, aqui está em quinto, mas para mim nesses dias, o Senhor tem falado que precisa voltar a ser o primeiro. No partir do pão e nas orações. Igreja que não ora, não manifesta o poder de Deus. Igreja que não ora, não toca a cidade. Igreja que não ora, não tem relevância nenhuma no mundo espiritual. Ela pode até ter uma relevância nas redes sociais. Assim como tem funkeiro que tem milhares, milhões de seguidores. Uma igreja pode ter milhões de seguidores, mas se ela não tiver uma relevância no mundo espiritual, aos olhos do Senhor, ela não é nada. Não é nada. Eu já quero ir encerrando. O Senhor tem me impelido nesses dias a falar sobre a oração. Você pode falar assim: pastor, mas eu oro. Mateus 6,6 fala que quando entrar no meu quarto eu fecho, ou habitação, não precisa ser exatamente quarto, né? A palavra ali quarto, ela é traduzida para um lugar de habitação. Quando eu fecho a porta do meu quarto, entra, né? Fecha a porta do teu quarto, entra no teu secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Só que essa passagem, ela fala do relacionamento do indivíduo com Deus. Ali no nosso quarto, na nossa habitação, é tempo de eu falar sobre as minhas dores, as minhas mazelas, sobre alguns problemas meus. Só que algumas coisas celestiais, elas só são liberadas na oração em comunhão. Principalmente quando se trata de governos, quando se trata da igreja, quando se trata da cidade, quando se trata de cultura, quando se trata do Senhor tocar uma massa, tocar esse bairro, tocar essa cidade. Sim, você pode orar em casa, não tem problema por isso. Só que os céus só vão se mover nessa direção quando vocês orarem juntos. Senhor, toca a cultura de Ilhota, Deus. Senhor, toca, Senhor, o governo dessa cidade. Toca, Senhor, os secretários. Pai, nós queremos ser uma igreja relevante nessa cidade, Deus, não para ser a maior igreja da cidade, até que não existe maior ou menor, porque quando Deus olha para Ilhota, Ele vê só uma igreja, Ele vê a sua igreja, e a igreja de Jesus não é o nome que está aqui na frente. A igreja de Jesus não é a assembleia, não é a igreja quadrangular, não é a cena. A igreja de Jesus são os seus filhos.
cada um o servindo em um lugar diferente, mas cada um tendo um desejo pela manifestação e a revelação do mesmo Pai. Essa é a igreja de Cristo. Ou você acha que Deus ia ser bobo ou besta? Tem gente às vezes que acha que Deus é besta, né? Que Ele ia monopolizar a sua presença em um lugar só. Para que para o homem se sentir, não, aqui a minha igreja, aqui essa igreja aqui é a igreja da cidade, que tem a revelação. A mente de Deus é diferente. A mente de Deus é diferente. Quando Ele olha para a ilhota, Ele tem uma visão macro. Por isso que Ele quer que a sua igreja tenha uma visão macro, Ricardo e Aline. Ele quer que a sua igreja tenha uma visão macro. Ele quer que aquela sua igreja comece a expandir. Mas não expandir somente o templo, mas expandir a visão que a igreja tem sobre a cidade. E isso só é possível, essa visão só é possível em unidade, em comunhão. E isso só é gerado, queridos, através de um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Tempo de oração. Cara, eu consigo ver pessoas clamando para ter um tempo de oração. Eu consigo ver Deus gerando dentro de algumas pessoas aqui, assim como Ele gerou no meu coração há uns anos atrás, um desejo por reunir a igreja para orar, por entrar em lugares de batalhas, em lugares de proclamação, lugares de contemplação da sua grandeza, da sua graça, da sua misericórdia, um lugar de intercessão, uma igreja que intercede pelo governo da cidade, intercede sim pelas ruas. Em vez de você sair pelas ruas amaldiçoando ou falando, meu Deus, um buraco de novo, esses carros da prefeitura, não sei o que, não, Deus, nós proclamamos e declaramos sobre a nossa cidade, Senhor, um tempo de graça, um tempo de prosperidade. Prospera, Senhor, os empresários, Deus, para que gerem emprego, que as pessoas venham para a ilhota, Senhor, e elas vejam uma cidade onde há a manifestação da Tua glória, Senhor. Se manifesta no nosso meio, Senhor. Se manifesta lá na igreja Assembleia, Senhor. Usa, Senhor, os irmãos da igreja Assembleia, Senhor, com a Tua graça, Senhor, com o Teu poder. Senhor, usa os irmãos da igreja Quadrangular, Senhor, usa os irmãos, Senhor, da igreja Deus é Amor. Usa eles, Deus, para que nós possamos, Senhor, ganhar essa cidade para Ti. Porque se vier todo mundo aqui para dentro, não cabe. Não cabe. Mesmo se a gente quebrar, Senhor, não cabe. Então, mas que o Senhor toque essas pessoas e eles possam congregar, Senhor. Ah, Jesus, toca a cidade de Ilhota, Jesus, toca. Ergue homens e mulheres neste lugar, Senhor, com o coração sedento por ver a transformação dessa cidade, Deus. Se coloque de pé, irmão. Se coloque de pé. Segura um pouquinho, só segura, eu vou ler só Isaías 6 aqui para a gente encerrar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, eu vi Adonai assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar, ou as bases da porta se moveram à voz do que clamava, então estremeceu e o lugar se encheu de fumaça. Então eu disse: ai
de mim estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz, ou que é com um alicate, ou com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados estão os seus pecados. Essa é a palavra para nós encerrarmos. O Senhor está tocando os nossos lábios nesses dias com uma brasa viva que foi tirado do altar. E é interessante porque se você ler o capítulo 5 inteiro, Isaías fala: ai dos outros, ai daqueles que se juntam, ai dos bêbados, ai dos iníquos, ai dos que chamam bem por mal, ai dos sábios, ai dos que bebem vinho, ai de bababá, é bebê. Quando ele é tocado pela presença do Senhor, sabe o que ele fala? Ai de mim que sou homem de lábios impuros. Jesus, acho que é a última vez que eu vim aqui nessa igreja, já declarei uma palavra sobre crescimento dessa igreja, e eu vejo um crescimento maior ainda, eu vejo um crescimento maior ainda, eu vejo um crescimento maior ainda, mas além de um crescimento físico, natural, exponencial, eu vejo um crescimento no Espírito, com fundamentos de uma igreja bem alicerçada. Não esqueçam de Atos 2, 42 ao 47. Isso é uma outra pregação para um outro dia, talvez, um outro ano. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Que Deus continue se manifestando no meio de vocês, porque Ele se manifesta onde há fome e sede pela sua presença. Eu declaro sobre abra as suas mãos, feche os teus olhos, já vamos encerrar. Eu declaro sobre essa igreja, Senhor, sobre a igreja na cidade de Ilhota, Pai. Levanta homens e mulheres, Senhor, aqui do meio, pessoas, Senhor, muitas vezes que não tem nenhum cargo, Senhor Jesus, mas elas têm um encargo, Senhor, de levantar a voz, de clamar pela Tua presença, Senhor. Pai, eu declaro sobre essa igreja, Senhor, um novo nível, Senhor, de influência no reino dos céus, um nível de influência, Senhor, sobre a geografia dessa região. Sim, porque o Senhor dá autoridade sobre geografias, Sim, às vezes, Senhor, quando o Senhor foi falar com Jeremias, ele falou: eu sou ainda um menino. Ele falou assim: não fale isso. Então não pense: nós somos uma igrejinha. Não, vocês são a igreja de Cristo nessa cidade. Em nome de Jesus, Senhor, que essa autoridade, Pai, que o Senhor está derramando sobre a Tua igreja nesses dias, sobre a vida de homens e mulheres aqui dentro, Senhor, seja usada, Senhor, para a proclamação do Teu reino. E sim, Deus, fila de gente na porta, para saber o que era aquele negócio que eles viam de longe em cima deste lugar. Porque avivamento é isso, é fogo que sobe e é glória que desce. É fogo que sobe e é glória que desce. É fogo que sobe, sim, no clamor de uma igreja. Sim, é fogo, Senhor, que sobe e a glória que desce. As pessoas vão ver o que está acontecendo naquela igreja, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor Jesus, amém, irmãos?